Que esta paz deste ambiente, desta casa, vá nos envolvendo, nos mantendo dessa maneira durante toda a explanação, depois dos tratamentos, e que essa paz nos acompanhe quando retornarmos aos nossos lares. Na noite de hoje, o nosso tema da noite de hoje é um tema curtinho, mas que nos coloca à prova a todo momento, a todo instante, nessa nossa andança por essa caminhada nesta vida. O tema de hoje é acalma-te. Esse está no livro Palavra de Vida Eterna. Depois, se alguém quiser novamente ler esse trecho que eu vou ler agora, até para se acalmar um pouco mais, mas vamos ler o que está lá no Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna é o número 37 lá. A Deus tudo é possível. Está em Mateus 19:26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados e os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Bem, meus irmãos, o texto em si já nos chama a uma reflexão, e eu gostaria de pegar algumas frases. Primeira, cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Ou seja, Deus nos dá todos os dias a oportunidade de estarmos contribuindo para que a obra divina se engrandeça cada vez mais. E tudo aquilo que fizermos em prol dessa obra, na realidade, estamos fazendo em nosso próprio favor. E nesse texto de hoje, quando fala em acalma-te, acalma, supõe-se estarmos em harmonia. E foi feita uma pesquisa certa vez e perguntaram para as pessoas: o que é que pode te trazer harmonia? Uns falaram o seguinte:
estabilidade financeira. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar harmoniosamente bem. Outros disseram o seguinte: se eu conseguir um emprego que eu não tenha risco de ser mandado embora, isso vai me trazer harmonia. Alguns outros ainda disseram: saúde. Se a minha saúde estiver perfeita, eu estarei em harmonia. E assim, nessa pesquisa, tantas colocações foram feitas, e a conclusão que se chegou dessa pesquisa é que as pessoas procuram harmonia fora dela, nas coisas externas, sendo que a harmonia é íntimo do seu ser. Acalma-te. O mestre não nos fala acalma, você acalma os outros. Ele fala para você, isso é pessoal, é íntimo entre você e ele. Acalma-te. E é fácil mantermos harmonia nesse nosso mundo aí fora, né? Principalmente nós que estamos nessa cidade tão tranquila, né? Estamos no trânsito. Eu acho que a gente devia estar com esse textozinho colado no painel, né? Quando você tomar uma fechada, acalma-te. Porque a desarmonia começa a gerar dentro da gente uma fonte de sentimentos negativos, que vai trazer o mal primeiramente para nós mesmos. E hoje se criou um hábito que eu considero assim extremamente infeliz. É o hábito do palavrão. Trata-se o palavrão hoje como se fosse uma coisa comum, simples, corriqueira. Algumas pessoas expressam um palavrão dizendo: é de brincadeira. Eu tenho um conhecido meu que ele se gaba. Ele tem dois menininhos, um de 7 e um de 5 anos. Dos filhos conhecerem todos os palavrões. A pergunta que eu fiz para ele uma vez foi o seguinte: eles já nasceram sabendo? Não, né? Você é que ensinou. E aí, quando você exprime, quando você lança um palavrão em direção ao outro, e às vezes isso se torna tão corriqueiro para você, que você não percebe mais o que você está falando. Você lança um palavrão e pode ter certeza que junto com ele vão todos aqueles sentimentos negativos que originou aquela tua reação. E a gente tem que começar, né? Eu sempre gosto muito de falar do vigiai e orai. O vigiai é vigiar sim esses nossos pensamentos que estão nos levando a ter essas explosões. E é isso que nos chama hoje. Busca a harmonia dentro de você. Eu conheço algumas pessoas, né, que estão andando, de repente dão uma topada, né, ou bate uma perna na cama à noite. Eu sei que aqui nunca ninguém fez isso, e nunca ninguém pensou e nem falou nenhum palavrão nesses momentos, né? Mas a gente solta aquilo, e quando alguém fala assim: mas por que você falou um palavrão? A pessoa fala assim: o que você queria que eu fizesse? Que eu dissesse graças a Deus? Bati, dei uma topada na cama? Talvez fosse dizer graças a Deus, não pela topada, mas talvez por você não ter caído de vez e se arrebentado e batido a cabeça, ou uma coisa mais trágica, né? Mas essa questão de a gente exprimir e falar dessa maneira tão negativa nos leva a tratar o próximo dessa maneira, e acho que é comum. E as pessoas, mesmo aquelas que têm mais intimidade, né, que convivem junto, acham que é comum você
xingar o outro. Ah, mas eu falei, mas é com amor. Mas você não tem uma outra palavra para falar com amor? Tem que ser um palavrão? Só que esse hábito, nos momentos em que essa calma não estiver bem instalada dentro de mim, vai ser lançada com uma vibração negativa muito mais forte. E todos nós temos os nossos momentos de desentendimento, né? Que a gente não concorda com a opinião do outro, que o outro não concorda com a opinião da gente. Nós estamos convivendo exatamente para evoluirmos. E o grande perigo é que nesses momentos a gente se exaspere. E aqui diz o seguinte: se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Não assimila o plano que Deus tem para você. Eu li certa vez que o Chico recomendava que quando você for discutir com alguém, se você vê que está ficando acalorado, ou então naquele dia que você resolve discutir a relação, né? Como diz o pessoal, vamos bater uma DR. Faz o seguinte: põe uma cadeira para você, uma outra pessoa, e deixa uma cadeira vazia. E fala assim: olha, aqui estou eu, você e Jesus. Quero ver se você tem coragem de falar aquele palavrão olhando para a cadeira vazia. Falar para o próximo é fácil. Faz essa experiência. Quando você estiver com muita vontade de falar, sem contar aquela história da água que todo mundo viu no filme, né? Que é a famosa água santa ou água benta, põe na boca e não engole, fica com ela quietinha que você até passar vontade de falar. Então, trabalhar a harmonia é uma responsabilidade de cada um de nós. O que nós temos que entender é que nós não vamos conseguir essa harmonia que vai trazer essa calma para o meu espírito com coisas do exterior. Eu tenho que começar daqui. E quando eu começo a expressar, né, a falar palavras que agridem as pessoas, tenho que lembrar que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando você começa a agredir muitas pessoas com palavras, é o momento que você dá uma parada e fala assim: por que eu estou dessa maneira? O que é que está me levando a me comportar dessa maneira? A ser tão agressivo com outra pessoa? O que está aqui dentro de você que está te enchendo tanto com isso? E a gente tem que pensar nisso. E a gente tem durante todo o dia, né, diversas e diversas vezes a gente é testado sim nessa calma. Eu posso confessar para vocês que ontem eu não tive uns dias muito tranquilos na minha atividade profissional, e fui muito testado mesmo durante o dia. Sabe aquela hora que você sente que está fervendo, e falei, vai explodir? Mas eu já tinha um dia antes lido o texto, né, e estudado a palavra de hoje. Aí eu parei uma hora e pensei assim: pois é, né? Você não vai falar sobre o acalma-te? Acalma-te agora então. Porque a gente é colocado realmente nessas situações. E o que o Mestre nos chama é que assim, esteja comigo, porque eu estou com você em todos os momentos. Mas eu não posso imaginar que Jesus está comigo no momento em que eu falo algumas barbaridades ou que eu faço algumas barbaridades. No outro trecho ele diz aqui: se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebe a voz. Percebe a voz de Deus falando com você. Se é comum a você gritar com os outros, né, quando você está mais nervoso ou está instável, você explode, você não escuta a voz de Deus. E para que a gente busque a harmonia, eu tenho que trazer Deus para próximo de mim, para dentro de mim. Aliás, eu vi uma musiquinha uma vez, não se preocupe que eu não vou cantar, que falava o seguinte:
O nome da música é isso, Com Cristo no Barco. Talvez algumas pessoas conheçam, né? Falava que com Cristo no barco tudo vai muito bem. E a música tem só esta frase. E as pessoas cantam e cantam e cantam e repetem a mesma frase. Aí eu estava pensando nisso e falei assim, eu acho que quando eu não consigo me harmonizar, não é que o Cristo não está no barco, eu é que pulei dele. E isso nos leva a pensar, lembra da passagem do Mestre nas águas revoltosas com alguns dos seus discípulos, em que o Mestre estava tranquilo e eles começaram a ficar desesperados, né? E o barco quase virava e Jesus ali tranquilo, e ele falou para eles o quê? Homens de pouca fé, se você está comigo, você não precisa se preocupar, assim, traduzindo, né? O barco seu não vai virar. Eu acho que a gente pode se colocar na situação do discípulo que está no barco com Jesus, em diversos momentos da nossa vida, e temos de trazer Jesus, assim, estar neste barco com Ele. Porque nos momentos de tempestade, e todos nós passamos por esses momentos na nossa vida, em que vendavais, em que escuridão, em que momentos muito fortes da nossa vida nos balançam, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé que Jesus está no barco comigo, e isso vai trazer novamente a calma, a harmonia que nós precisamos. E isso, meus irmãos, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, você tem que buscar isso, mas o vigiar nessa questão do acalma-te é fundamental. E esse acalma-te começa lá na nossa casa, lá no nosso lar, com as pessoas que convivem com a gente, que às vezes por força de regras sociais, né, ou porque a gente não quer perder o emprego, ou porque a gente mantém uma aparência externa, e dentro de casa às vezes extravasa-se aquilo com as pobres das criaturas que nada tem a ver com os problemas que você trouxe de lá para cá. Sentar numa mesa, tomar um lanche ou jantar, né, ou comer em família, e conversar com as pessoas com carinho, e não usar aquele momento, e que são poucos os momentos até pela nossa correria da nossa vida, para discutir por que o cheque especial está estourado, né? Por que você foi no shopping hoje. Esse não é o momento. A família tem que ter um momento, as pessoas têm que ter um momento de perguntar: como foi o seu dia hoje? Mas quando a pessoa te perguntar como foi o teu dia hoje, não é para você ficar contando para ela todas as brigas, as confusões que você teve. Eu acho que é buscar, assim, contar: ó, tive um dia bom, as coisas boas que você viu, as coisas que você aprendeu. E esse momento de troca é o momento em que o amor, e é o momento em que Jesus está no barco com vocês todos. Porque quando as pessoas começam a discutir e a falar alto, cada vez um fala mais alto que o outro, e você pode ver que quando as pessoas discutem e gritam, dificilmente